Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Para quem não for inscrito no canal da Sassá, se inscreve, deixa aquele joinha, tá bom, meus amores? Curte aí os vídeos da Sassá, tá? E vamos fazer mais essa receita juntinho com a Sassá, meus amores. Olha que fofinho que tá esses pães, meus amores. Super, super fofinho, quentinho, acabei de tirar do forno. Então, olha só que delícia. Olha a maciez desses pãozinhos. Tão quentinho, meus amores. Então, vamos à nossa receita, meus amores? Bom, meus amores, então vamos à nossa receita do nosso pão. Hoje nós estamos preparando esse pão, tá? Então, vamos fazer ele na máquina, porque eu tenho umas encomendas, então vou fazer na minha máquina a massa desse pão aqui. Porque eu tenho outras coisas para fazer também, tá? Então, não posso me envolver muito só com a massa. Tem que fazer mais massa fora essa aqui. Então, vamos começar pesando o nosso trigo, tá, meus amores? Zerei minha balancinha. Aqui, ó, para vocês verem a quantidade que eu tenho de trigo nesse pacote. Olha, tenho esse pacote com essa quantidade. Depois que eu terminar de amassar ela, que der o ponto, eu vou pesar novamente para vocês ver se precisar. Fora esse aqui eu vou falar, se sobrar desse aqui também eu vou pesar para vocês ver, tá bom, meus amores? Então é isso aí, ó, o peso tá aí. Agora começando a nossa receita aqui, continuando, né, aliás, a nossa receita, eu tenho aqui uma xícara de 240 de açúcar, 2 ovos em temperatura ambiente, 3 colheres bem mãe de banha, colher de sopa de banha em temperatura ambiente e 2 colheres de sopa de sal. E aqui, meus amores, eu tenho um copo americano de óleo, aliás, de leite, tá? Um copo americano de leite. Vocês me desculpem aí que eu falei óleo, mas não é, um copo americano de leite morno, tá? E aqui eu tenho a nossa esponja. Essa esponja aqui tá bem fresquinha aqui hoje, não tá frio. Ela tá com 45 minutos que eu fiz, é de batatinha. Esse fermento é só de batatinha, tá, meus amores? Então, vocês podem ver que a Sassá não fica misturando, batendo o trigo com o fermento. A Sassá só coloca o trigo no fermento e mistura, ó. Tem trigo aqui ainda, ó. Tá vendo? Então, por que que a Sassá não fica batendo? Porque não tem necessidade. Depois, ela só incorporou com o fermento, tá pronta, tá? Então, tem 1 litro de líquido de fermento. Tenho 5 colheres de sopa de açúcar na nossa esponja. 5 colheres de sopa de açúcar. E 3 xícaras de farinha de trigo. 3 xícaras de 240 ml de farinha de trigo na esponja, tá, meus amores? Então, é isso aí. 1 litro de líquido de fermento. 5 colheres de sopa de açúcar. E 3 xícaras de farinha de trigo, tá? Então, essa é a nossa esponja, tá bom, meus amores? Outra coisa que eu quero falar pra vocês. Assim, ó, vocês perguntam bastante aí. Qual é a quantidade de trigo exata para meio litro ou 1 litro de líquido de fermento? Gente, vocês têm que analisar que aqui na esponja já tem farinha. A esponja da farinha nunca conta com a mesma farinha que vai ir na nossa receita, tá? É sempre uma quantidade separada, tá? Quando eu coloco que eu uso medir a farinha da esponja com a da massa, eu falo pra vocês, tá? Então, vamos fazer assim, vocês vão acrescentar 1 litro de líquido de fermento, ali já tá a esponja pronta, com mais os ingredientes. Pra vocês terem uma noção exata de quanto vocês vão precisar de farinha para uma receita, vocês vão fazer o quê? Vão pegar um copo medida e vão adicionar os ingredientes aqui dentro. Aqui tá o açúcar, que vai virar água depois, o sal também vai virar água e o nosso leite, tá? Então, tá aqui, ó. Vocês vão misturar tudo no copo medida, que vocês vão ter uma medida exata de quanto vai dar esses ingredientes aqui. Os ovos. Isso é para vocês terem uma noção de quanto vocês vão usar em trigo, porque a cada 500 ml de líquido é 1 quilo de trigo, tá? Então, se ali eu tenho 1,5 litro de líquido de fermento com a farinha, aqui eu tenho mais meio litro de líquido. Então, vai mais 1 quilo de farinha aqui,
tá? Então, agora a gente coloca a banha aqui, eu vou pôr minha banha e já mostro pra vocês. Olha aí, meus amores, tirei a banha do potinho, coloquei aqui. Olha o que que deu. Exatamente 500 ml, tá? Então, como eu tenho 500 ml aqui só aqui vai 1 kg de trigo, tá? Então, é isso aí, vocês vão fazer essa medida, pra vocês saber como que vocês vão estar colocando farinha. Aqui vai 1 kg de farinha, porque aqui tem 500 ml de ingredientes, tá? Mais o que eu tenho aqui na esponja, que aqui vai em torno de mais 1,2 kg a 1,5 kg de farinha. Então, depois eu vou pesar o trigo pra vocês, novamente, por isso eu pesei, tá? Pra vocês saber como preparar as massas de vocês, tá bom? Então, agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um pouco de farinha na nossa máquina, tá? E depois a gente vai colocar os outros ingredientes. Eu vou pôr a farinha e já mostro. Então, olha, meus amores, eu vou pesar novamente o trigo, tá? Pra vocês verem. Eu já coloquei um tanto de trigo ali na máquina. Agora eu vou pesar novamente pra vocês verem quanto que eu coloquei lá na balança. Olha, do peso que tinha, eu coloquei lá na balança, sobrou esse aqui no pacote, tá? Depois eu vou fazer o cálculo certinho pra deixar pra vocês. Então, agora eu vou adicionar o restante dos ingredientes na nossa máquina. Então, olha, agora vamos colocar aqui a nossa mistura do nosso copo. Deixa cair tudo. Sobrou um pouquinho de açúcar, eu vou tirar. Então, tá aí, meus amores, eu tirei todo o açúcar. Tá aqui nossos ingredientes. Agora, eu vou fechar minha máquina, vou deixar ela dar uma misturada aqui, pra depois eu colocar a nossa esponja, tá? Se vocês for fazer esse pão na mão, é o mesmo processo. O mesmo segmento que a Sassá tá fazendo aqui no vídeo, vocês vão estar fazendo em casa, tá? Mas misturando numa bacia daí, pra quem não for fazer na máquina. Olha como que ficou, tá? Vou dar uma misturada aqui pra vocês verem. Ó, estão vendo? Então, agora, com esses ingredientes que eu coloquei e a farinha, agora vocês vão colocar a esponja, tá? Olha como tá a nossa esponja maravilhosa. Outra coisa, meus amores, quando eu falar assim pra vocês ali que estão me mandando no privado, o grupo acabou, não tem mais grupo, tá, gente? Que não tava dando certo o grupo, não. O grupo tava fugindo do contexto, que a receita tava fugindo, não tava dando certo o grupo, eu tirei o grupo fora. Não tem mais grupo, tá? Então, só tá o número aí, o privado, pra quem quiser tirar dúvida muito séria, chama a Sassá aí no grupo, no privado, tá? Então, quando eu falar pra vocês, manda uma foto da esponja ou um vídeo, é que eu falo, dá uma arredada nela pra mim, na bacia, pra mim ver como que tá a aeração da esponja. É isso aqui que eu quero que vocês façam, ó, meus amores. É isso aqui que eu quero que vocês façam. Olha, isso, tá? Pra mim ver como que tá de aeração essa esponja. Então, é isso aqui. Eu não quero que vocês fiquem mexendo aqui, não, porque eu não consigo ver daí, tá? Então, é levemente uma arredadinha assim, ó, nas beiradas da bacia, tá? E não ficar batendo isso aqui, tá bom, meus amores? É assim que eu peço pra vocês fazer. Agora, vamos adicionar nossa esponja aqui. Olha como que tá a esponja. E não coloquem muito trigo na esponja, gente. É uma esponja, não é uma massa, tá? É isso aqui, ó. E outra coisa que vocês estão falando muito aí pra mim. Ai, Sassá, minha esponja não fica igual a sua. Ela junta água no fundo. Ela junta água no fundo porque ela tá ficando muito tempo pronta, preparada. Aí, o que acontece? Ela começa a perder a vida dela, a validade dela, tá? Então, não façam, não deixe mais que 2 horas, 2 horas e meia. É o suficiente no inverno para a esponja dar resultado, tá? Então, é isso aí. Não chegue em trigo aqui, porque isso aqui não é uma massa, isso aqui é uma esponja. Já retirei toda a minha esponja.
Ela tá aqui, agora eu vou fechar a nossa máquina. Eu abri um pouquinho para falar para vocês, lembrando que na mão, preparar na bacia é o mesmo segmento que essa Sá tá seguindo aqui na máquina, tá bom, meus amores? Então, vou deixar ela misturar aqui para ver se ela vai precisar mais trigo. Bom, meus amores, olha, abri minha máquina, tá? Esse ponto aqui, ó, é o ponto que a nossa massa tem que ficar. Tanto para ser cilindrada, quanto para não ser cilindrada, tá? Então, eu abri a máquina para mostrar para vocês. Olha como que tá a minha mão, tá? Limpinha. Ela não tá colando na mão. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cilindrar meu pão hoje. Mas, para quem não quiser cilindrar, pode deixar ela atingir o ponto de véu. Ou sovar ela na mão até ver que atingiu o ponto, tá? De não rasgar, tá bom? Aí, vocês vão enrolar os pão de vocês como vocês quiserem, tá? Então, eu vou deixar ela aberta e vou pesar o trigo para vocês verem o tanto de trigo que eu usei. Da primeira pesagem, tá? Zerou minha balança. Aqui tá o que sobrou do trigo. 863 gramas do primeiro peso do trigo, tá? Depois, como eu já falei aí, eu vou fazer a soma e vou deixar para vocês quanto eu usei nessa massa, tá? Fazendo o cálculo dos ingredientes aqui no copo, tá bom, meus amores? Então, eu vou deixar a nossa máquina preparar a nossa massa e depois de preparada, daí eu já volto mostrar pra vocês. Ah, meus amores, eu tava esquecendo outra coisa que vocês me perguntam, é se essa minha máquina aqui, ela é da Ark, tá? Como eu já falei aí, a única coisa que eu tive que substituir foi essa tábua aqui, ó, que meu marido colocou uma tábua bem resistente aqui pra mim, tá? Porque ela vem com um material assim e ela estraga o material, tá? Ela se desfez o material, é muito fraquinho. Aí ele colocou essa aqui pra mim. Perguntam pra mim aí, Sassá, tua máquina não deixa a massa quente, ela não aquece? Não, meus amores, ela vai fazer a massa todinha e ela não vai aquecer a massa, tá? Ela não deixa a massa quente. Então, quem tiver interesse em comprar, essa aqui ela vem com cilindro, máquina de carne, de bolacha e de macarrão. Ela é uma máquina da Ark completa, tá? Então, quem quiser comprar, pode comprar que não... Ela é excelente, ela não aquece a massa, tá bom, meus amores? Bom, meus amores, olha, a minha massa tá aqui, ó, ela já atingiu o ponto de véu que ela tem que atingir, tá? Então, olha. Olha, tá vendo? Tá perfeito. Agora, essa Sá vai tirar ela daqui e vou trabalhar ela aqui na minha bancada um pouquinho para unir a nossa massa e depois vou deixar aqui na nossa bacia para ela crescer, tá? Então, vou tirar daqui e já mostro pra vocês. Bom, meus amores, olha que linda que tá essa massa. Tirei toda ela ali com a ajuda da espátula, tá? Então, já bolhei ela aqui, agora eu vou pôr ela na bacia e deixar ela crescer. Então, meus amores, tá aqui a nossa massa maravilhosa, tá? Ela não tá gelada, tá bem a temperatura ambiente mesmo, tá? Vou deixar ela crescer tampadinha aqui na nossa bacia. E depois que ela atingir os 80% de crescimento dela, eu volto a mostrar pra vocês como que tá a nossa massinha, tá bom, meus amores? Então, olha, o que ela pegou na minha mão foi isso aqui, ó, pra tá retirando ela ali de dentro da máquina, tá bom? Então, é isso aí, vou deixar ela crescer e daí quando for cilindrar eu mostro pra vocês. Bom, meus amores, então a minha massa já cresceu, tá? Olha como tá linda. Maravilhosa essa massa. Agora eu vou medir ela, cortar ela aqui na minha bancada e vou cilindrar ela, tá? Pra fazer nossos pães. Aí já mostro pra vocês o resultado final. Bom, meus amores, então tá aqui nossos pães. Me renderam 3 pães de um total de 840 gramas, tá? 3 de 840 gramas, 3 pães.
E aqui me renderam esses dois aqui que eu fiz nesse modelinho, tá? Aqui tem 650 gramas de massa em cada assadeira, tá? Então, eu fiz desse jeito os pães, tá bom, meus amores? Vou deixar atingir os 80% e já vou levar pro forno. Bom, meus amores, então, olha, nossos pães estão aqui prontinho. Eu vou cortar um para vocês verem, tá bom, meus amores? Como que ficou nossos pães por dentro, tá? Ficaram maravilhosos, super fofinho. Não vou esquecer do joinha da Sassá, tá bom, meus amores? Olha como ficou. Olha a maciez desse pão, que fofinho. Olha, gente. Super, super fofinho. Então, é isso aí, meus amores. Os pequenos eu vou descolar um pra vocês verem como que ficou, tá? Olha. Esses aqui eu não cilindrei, tá, meus amores? Então, é isso aí. Olha a fofura. Façam aí para vocês vender, ganhar o dinheirinho, ou só para o consumo de vocês mesmo, tá bom, meus amores? E é isso aí, meus amores. Não esqueçam do joinha da Sassá, tirar dúvida aí, comentar, tá bom, meus amores? Um beijão e fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.